porque é que eu quero desligar os projetores. Ok, se calhar desligamos Well, so I will speak English. That was not my idea. When I was young, I spoke a lot in French. In my generation, it's more usual to speak French than English. Nowadays, I read a lot in English, but I speak very, very few times in English. So I think one of the consequences of this situation is that I'm going to take more time, and in the half an hour I have to speak less ideas to speak about. Anyway, I accept this defeat, challenge, because Katrina, my daughter, insisted with me quite a few times and spoke about that. And finally, when I talked with my father and Ricardo, they convinced me, and immediately after I was pretending I said I should have accepted. So I didn't have time to prepare anything, but my motivation to accept this challenge was because speaking with younger people like my father and Ricardo last times, I remarked that there was some ideas that were not very clear for many people, and some of those ideas are things that I had to talk with my pupils, and more recently I began studying things like about taxes. And I was more specifically have done work about optimal taxation, but I'm not talking about that. It's too technical, so I don't think that will be very interesting. But in another perspective, I think that what it is not always clear is why should we have to pay taxes. And perhaps we can say something about that. I think it's very difficult to understand why we should pay taxes in a very large country, but everybody understands when you live with other people, for instance, in a building with many other people, as it happens to me. My apartment is in a building where there is 50 people, so it's very difficult to find ways to manage the expenses necessary to provide the things necessary to keep things going. And it's very tempting to only understand the things that immediately are good for me. But as it happens, I live in the last floor, floor, and I have problems with rain, and it's something I cannot do for myself because that begins to the condominium, but I don't want to say that. And so there are some kinds of things that we have to share with others, and we need to have money to do those things. And if you think we are in a little community, it's easier to share the preoccupations, and so also what is needed to
to finance, to pay for the expenses needed for the community. But as you go from a little community to a country, it's much less transparent to see what the relation between what you pay and what is done with the money you have. So you have to begin to think about those things in another way. Mm-hmm. And I am an economist, and the economists are very selfish, and they say that one gets mainly his utility from buying things and from things that are very egotistical. Anyway, and there are some studies that show when you ask the students in economics what they think about things like anyway, to be or not to be, yes, they are altruistic or more egotistic, and they generally are more egotistic because they all the time thinking about things like that. But anyway, I think there's some kind of systematic way of classification, that is how to classify why should we need to have let's say a social plan, somebody who needs to organize the society. So let me begin by thinking about that. Imagine there was nothing, and we have to decide how to organize the society. Mm-hmm. And that would be a very difficult thing. And we could say, we could try to have a very powerful state who decided everything for everyone. And the historical experience showed that it was impossible to do that, because each one of us has different kinds of things to wants to have to be happy. So there's another way of thinking about things. But only when we are talking about money. Yes. Because I but think the social planner, let's say you have a social planner, not a government, needs to have money to do the things. Okay? So there's another way of thinking, and that is the market. That is to say, any one of us does what is best for each one. Then that's the very famous word by Adam Smith, known as the father of economy, and he said that is not because our butcher is very generous, or because when we go to the when you want to buy padaria, the bakery, that we get the things we need. That's because they are doing for their lives, and they want to get money. They want to do things that are good for them. So the word by Adam Smith was that if each one of us does what is better for him, then that's how the society gets what is better for the society. Okay? And this believe in that? Do you believe in that? You know that Adam Smith actually, you know that quote is usually everybody says it in the economics department, but it's a little bit out of context. Because Adam Smith was actually very careful about the equivalent to corporations at the time. Adam Smith was a priest, and he wrote another book. I don't know how to say it in English. Something like the book of moral feelings.
moral theory. value. And moral values. And in his way of thinking, of course, when he said that he also understands that everyone should behave like in a fair way. So, but this part of what Adam Smith told us has been generally forgotten. And anyway, we have two principles. That's why I want to come as the way to organize the society. Let's say the market and the state. And the historical experience demonstrates that each one by itself it was not enough. So we have to mix both. Okay. And we have to ask why is it that the market is not enough? Because we already know that the state is not enough. And so this, if we say that the market is not enough, we have a way to demonstrate, to show that the state is necessary. And that the state is necessary. We need the state. We should have the state. And there is at least three reasons why the state is necessary. One is that the state needs to allocate the goods and the things necessary to produce things. And the other is the need to redistribute the wealth. Okay, thank you. And thirdly, the state needs to stabilize the economy. That is, we know that the markets by itself could not have a way of granting a very stable way of doing things. Okay, typically we have crises, and that's the story of the economy. And and there are some things that the state could not produce. The most typical things that is what economists now call the public goods. And public goods are things that the market cannot produce because there was no anybody would want to pay for things that are not that it could have or she could have in a free way. Can you give us an example? Yes. Public light. Public light, the security, the health system? yeah. Health system? No, actually. Health? Yes, in a way. Mainly the diseases that are epidemics. So, and the most traditional way to demonstrate is the case of the lighthouse, because if there was a firm that would build a lighthouse, nobody would pay for using the lighthouse. So there's many things that could be produced by the market. So the state is necessary in this kind of sense. And that's okay. By this way of things, we can also say that for the market to produce things in an efficient way, there's a number of conditions that are not always met. Thank you. So the state has to grant, to be well, yes, guaranteed, yes, to show that those things, those conditions are met. Some things like monopolies, when there is only one firm producing something, we could be
subject to the conditions imposed by the monopoly, and that is not a fair way of doing things. But there's another kind of things that justify the need for the state. And that is the second condition, that is the need for to redistribute the wellness. And this is a very different. Different countries have different ways how to intend these kind of things. For instance, in the United States, people are more or less disposed or less willing to accept that we need to pay for those who have less conditions. And what would we understand by having less conditions in life? Well, the kind of things normally said about is because some people tend to say that if one is poor, it's because he is not trying enough to get money or to contribute to the society. And we have enough evidence that is not true. And general people are most sensitive or most disposed to accept this when other people are more similar with them. For instance, there is some kind of this surveys made in the United States that demonstrate that people generally are more keen to accept that they pay taxes to redistribute for the poor if those poor are of the same ethnic or the same race. And this is a very important thing because it means that, for instance, when you think about Europe, perhaps Germans are more keen to give money for the poor in Germany than for the poor in Portugal, for instance, because they more easily they attribute the fact of being poor for being more lazy and not working enough. And this is not anything that is demonstrable. On the contrary, we have many evidence that is not true. But that's how things happen to me. So when you think, why do we need taxes? We need taxes because the state needs to finance their activity, and we have two kinds of things. Those who have to do with the efficiency of the market, and in this aspect we have some very important things because the state has to guarantee that the property rights and the contracts are enforced, and so it's very important that the system of justice do things well. If not, the market does not function, and the state has to guarantee that this happens. On the other side, the state made something like Robin Hood. It takes from the rich to get to the poor. And why? Why is that? Because generally people are sensitive to very big inequalities, and there's another reason, because 100 euros is different for those who have very much money, for those who have, let's say, not so much. For instance, 100 euros is different when you have very many money and when you are poor. So when you take from one to give to the others, it will not be very, very different. It would be very unfair. That's the point. But there's another kind of preoccupation in this case, that is when you think how do, that is, one has to ask how to get the money
and how to use the most efficient way of getting the money the states need. And that is the problem with the optimal way of doing taxation, how to take money from people to give to other people, to take money from people to do the things that the states need. I have one question. Please. You are talking always on an economical point of view, and the evolution of the human being has come from the hunting to the economics a long time. But this system is kind of, or at least I think we are kind of understanding that this system is failing. Like this economical system or this capitalist system is not working anymore. Like there's more and more every day. There's more people that are not happy with this economical, with the state based in economics, and then become a social state too. But do you think there's going to be an evolution on this theme? Like we are always going to be, we are going to go backwards again to the same principles of hunting, and but on a different era. I don't know. No, it's not possible. Well, I can't answer that question. That would be another. No, I don't think so. Perhaps I could say one thing that's important. And just one thing. When you think about what is public goods, and when you say we need the state to guarantee to guarantee that there is public goods. But I don't feel that I'm going to have these goods when I'm paying taxes for these goods to happen now. But when I'm going to be old, I'm not going to have them. Like I'm already counting myself to support myself when I'm going to be older or retired. I think that's the problem nowadays. Is that you give too much, and you will receive. You anyway. The fact that speaking English is not because I deviate from what I was intending to Não, say. é melhor ser em português. Explica Nos últimos 15 minutos, Matinho. É assim, são duas coisas diferentes. A questão que o João pôs é um problema da segurança social, a questão que eu estava a pôr é um problema de como é que se financiam as atividades do Estado, ok? Sim. As atividades do Estado podem ser dissociadas da questão da segurança social. A segurança social, no limite, não tem que ser um problema do Estado. Pode ser ou não. Na prática, há várias modalidades e há várias formas de garantir isso. Há, no entanto, um problema fundamental que é qual é o grau de solidariedade que nós estamos dispostos a aceitar nessa situação. E, portanto, uma das razões porque eu escolhi este tema é porque, justamente hoje, temos ouvido um governo que sistematicamente faz divisões entre as pessoas. Contribuintes contra funcionários públicos, velhos contra novos, portanto, e isto agudiza imenso e sistematicamente retira a ideia de justiça, a ideia de solidariedade, a capacidade que nós temos de nos sentirmos solidários na construção de alguma coisa coletiva. E quando isso acontece, de facto, todo o resto acaba por desaparecer. E é por isso que eu tinha pensado começar pela ideia do condomínio, porque no condomínio as pessoas percebem que têm que viver num conjunto, têm que viver num todo e têm que harmonizar as suas diferenças. E tem que haver um mínimo de tolerância relativamente ao modo como os outros funcionam. Portanto, agora, há duas questões completamente diferentes. Primeiro, a questão de como é que se financiam as reformas. E, sobretudo, sabendo que o modo como elas estão atualmente existentes não são sustentáveis a prazo, como é que se garante uma passagem razoável deste sistema para o outro. Sendo certo que não há, neste momento, nenhum sistema seguro. Ou seja, o que nós fizemos até agora foi os que estavam a trabalhar pagam para os que estão reformados. O que está a acontecer, e não é só em Portugal, embora em Portugal mais do que outros países, é que há cada vez menos gente a trabalhar para aqueles que estão reformados. Portanto, as pessoas acham que pagaram para a sua reforma. Não, as pessoas não pagaram para a sua reforma. As pessoas pagaram num sistema que era solidário e que funcionava enquanto havia uma pirâmide. Quando a pirâmide se inverte, vamos ter muita dificuldade em financiar as coisas. Portanto, temos que pensar como é que se faz esta alteração. Mas isso é um problema que é diferente da questão dos impostos. Retroativamente? É? Mas mesmo retroativamente?
é assim, quanto menos programadas sejam as coisas, o que está a acontecer entre nós, é assim, na Suécia, a mudança de sistema fez-se com 15 anos de antecedência. A 15 anos de distância. E, portanto, criou-se um sistema que é um sistema, resumidamente, é assim, por pontos. Portanto, cada pessoa acumula pontos em função daquilo que contribui para o sistema. Quando chega à altura de estar reformado, há uma partilha do bolo que existente em função dos pontos que acumulou. É um sistema diferente daquilo que nós temos hoje. E aqui como é que é? Aqui, basicamente, o que nós temos tido até agora é um sistema em que os que pagam, portanto, há um conjunto de pessoas que estão a descontar para a reforma e esse serve para pagar aqueles que estão agora na reforma. Ora, com o envelhecimento da população, o que está a acontecer é que há cada vez menos gente a pagar para as outras coisas. Além disso, este governo fez uma coisa no que respeita aos funcionários públicos, que tem sido muito mal explicada, que é, havia dois sistemas diferentes, a Caixa Geral de Apresentações e o sistema da Segurança Social. E de repente, assim, vamos fazer a convergência e, portanto, as pessoas deixaram os funcionários públicos deixaram de descontar para a Caixa Geral de Apresentações. Mas ela teve que continuar a pagar aos reformados. Resultado, não há dinheiro lá. E com isso é o argumento agora para se cortar nas reformas. Mas isso foi bem feito? Não, foi mal feito. Acho que está mal feito. Está mal feito porque, quando muito, o que não se pode é argumentar por não haver dinheiro ali, quando deixou de se financiar isto, porque as pessoas passaram a pagar para outro sistema. Não, são estas coisas que dão um sentimento que depois criam conflitos e criam rivalidades, quer dizer, agudizam conflitos, à conta das coisas serem ditas de uma maneira que é conveniente para arranjar dinheiro, mas que produz um sentimento de injustiça. Isto, na minha opinião, é das coisas que mais estragos faz, a capacidade de sermos solidários e de encontrar soluções. Porque é evidente que chegámos a uma situação em que precisávamos ter austeridade. Qualquer família, qualquer que andou muito tempo a gastar mais do que pedia, do que ganhava, vai ter um dia que repor aquilo que é. Isto não tem nada a ver com culpa. É uma coisa importante. É que foram criadas um conjunto de condições para que isto acontecesse. E essas condições têm a ver com o mau desenho do sistema do lado. Portanto, para mim, uma coisa muito importante é que isto tem que ser desmontado em termos de efeito de culpa. A ideia é que cada um de nós andou a gastar mais do que aquilo que recebia. A questão é de uma natureza diferente. A questão tem a ver com um conjunto de condições que Dissemos que podíamos... eventualmente tem a ver com um conjunto das nossas elites, dos nossos governantes, que cavalgaram esta onda, foram um pouco previdentes, mas não foram só eles, toda a gente. Os bancos, em particular, porque para cada um deles isto significa... Quer dizer, criaram-se oportunidades de ganhar dinheiro fácil, que significavam caminhar no sentido que era pouco sustentável no tempo. E que sabia-se que era pouco sustentável. Mas o sistema está montado de tal maneira que nada se evitou que isso acontecesse. Mas estamos a desviar. Bom, de qualquer maneira, em relação à matéria tributária, sim, no caso português, para além da função do Estado, a proteção das eficiências do mercado, a administração públicos e a redistribuição. Eu acho que todos concordamos que essa é provavelmente a função mais importante do Estado. E, supostamente, é diminuir desigualdades através da distribuição da riqueza, certo? No caso português, eu gostaria de perceber o que é a evolução, a tendência tem sido do aumento do IVA, de uma dimensão tal que as receitas que se retirou do IVA são superiores ao do IRC. Eu diria que o IVA é um imposto indireto, tem a ver com o consumo, não vai diretamente ao rendimento. Ou seja, é extremamente desigual. Uma pessoa que ganha 100 mil paga o mesmo que uma pessoa que ganha 100 euros. Sim. Mas... Agora, gostava de perceber como é que o Estado português, ao desenvolvimento das políticas tributárias em Portugal, deixaram isto acontecer. Como é que o IVA, temos uma receita de 11,8 milhões. Não posso responder. Não pode complementar. Eu desviando de uma coisa que queria dizer assim. Quando respeita a impostos, há dois princípios fundamentais, o da eficiência e o da equidade. Okay? E há uma contradição entre eles. A questão da eficiência é uma questão essencial, ou seja, se não houver eficiência, não se produz riqueza, se não se produz riqueza, não se pode distribuir riqueza. Não, deixa-me terminar. Para perceber o que é eficiência do ponto de vista dos economistas, só dou um exemplo muito simples.
quando se reserva um lugar para um deficiente, um lugar de estacionamento, que ele só ocupa à noite e fica com o dinheiro o dia inteiro desocupado, isso é uma situação de ineficiência, claro. Mas faz-se em nome da equidade. Nós fazemos muitas coisas em vez de em nome da eficiência. Ou seja, para ter alguma equidade, nós sacrificamos muitas vezes a eficiência. A questão dos impostos tem a ver com a eficiência no seguinte sentido. Quando nós pagamos mais impostos, nós perdemos o sentido, o gosto, o incentivo para trabalhar mais. E, portanto, há que equilibrar as duas coisas. Portanto, aquilo que se discute, qual é que é o sistema ideal de impostos, é como é que se vai equilibrar a eficiência com a equidade. E cada país, cada sociedade, escolhe as coisas de maneiras diferentes. E tudo isto dito, há, no entanto, e é aqui que entram os economistas, que discutem estas coisas. Eu agora comecei a estudar estas coisas há relativamente pouco tempo. Mas, para dizer exatamente qual é o sistema ideal de impostos. E não há acordo. Primeira questão. Porquê é que não há acordo? Em primeiro lugar, porque o acordo depende do sistema de valores. Isto é muito importante perceber. Em segundo lugar, porque há um conjunto de aspectos técnicos muito complexos. Mas os países que avançaram mais neste sentido, por exemplo, a Dinamarca, tem uma taxa única de IVA para toda a gente, que é uma taxa de 25%, uma taxa elevada. E, no entanto, é dos países menos desiguais do mundo. Portanto, não é por causa do IVA ser elevado. O que é que acontece? O que está em causa, deixa-me terminar só esta ideia, o que está em causa é que não podemos olhar só para um imposto. Temos um conjunto de impostos e são os outros impostos, ou seja, deverão ser os impostos sobre o rendimento que trabalham sobre a questão da desigualdade. De facto, o IVA é um imposto regressivo, ou seja, quanto mais não seja pelo seguinte, os ricos poupam muito. Portanto, se só o consumo fosse tributado, significava que, e se a poupança não fosse tributada, significava que os mais pobres, só por isso, pagavam mais do que os mais ricos. Portanto, o sistema de impostos tem que ter as duas componentes para poder satisfazer as duas coisas. Por outro lado, diz-se que os ricos não devem pagar mais impostos do que os pobres. Mas aqui havia outra questão, que é a distinção entre o que é a taxa média e o que é a taxa marginal. Não vamos agora entrar sobre isso. Mas o que é que se argumenta? Argumenta-se que, se os ricos pagarem um imposto muito elevado, eles deixam de trabalhar e não se esforçam tanto. É o argumento. O que temos visto nos últimos anos, só para terminar, é que a desigualdade aumenta, não porque, e portanto, por exemplo, nos casos dos Estados Unidos, o Stiglitz, que é um dos homens que mais se tem preocupado com estas coisas, chamou a atenção há pouco tempo, na Conferência de Davos, que os trabalhadores homens americanos, nos últimos 20 anos, não aumentaram os seus rendimentos. O rendimento médio aumentou. No entanto, o rendimento médio do conjunto da sociedade americana aumentou imenso. Porquê? Porque os 0,1% da sociedade aumentaram enormemente a sua riqueza. Isto não tem nada a ver com o esforço, não tem nada a ver com o trabalho, tem a ver com as outras coisas. Mas como estamos numa sociedade global, há aqui um problema, é como é que se evita que esta gente fuja para o estrangeiro e leve dinheiro para o estrangeiro. Lembra-se o que aconteceu com o Pingo Doce, por exemplo. E, portanto, a coisa não está fácil. Conciliar equidade e eficiência não é fácil. Mas vivemos numa sociedade global é cada vez mais e mais presente. Como é vai ter que haver ajustes ajustes gigantes a nível das economias locais e globais para que isto seja compreendido, para que essa igualdade seja. Falo, por exemplo, eu sou completamente leigo em economia, mas falo, por exemplo, de uma União Europeia, não é? Que não, às vezes a sensação que eu tenho é que parece que não há uma visão económica global e que não se apura realmente as... Mas eu quis chamar a atenção para uma coisa que é assim, se não houver solidariedade, não há ninguém que esteja disponível para distribuir dinheiro sob a forma de distribuição. O que nós temos neste momento é uma enorme desconfiança. E quando nós estamos desconfiantes, não só a economia não funciona, como a desigualdade não se resolve. Não, mas fala-se muito do caso das pescas e do caso da agricultura, que nós entramos para a União Europeia e foram completamente destruídas. E não se compreende como é que isso é possível. Se temos principalmente das pescas, se temos as condições, é visível aos olhos de toda a gente. Qualquer lei consegue compreender. Somos realmente um país virado para o mar e como é que não há uma visão global? Há sempre mas eu também acredito que a condição humana puxa sempre para o seu lado. Nós somos maus por natureza. E acho que estamos sempre a tentar puxar as coisas para o nosso lado. E acho que não se pode falar de uma igualdade enquanto nós, enquanto seres humanos, isso não se aplica.
É a minha visão, mas é uma visão um bocado negativa. Nem queres que seja uma igualdade nesse sentido. Ou seja, eu trabalho mais que o tipo que está ao meu lado, não é que eu ganhe mais que eu. Quer dizer, assim. Claro que sim, mas como é que se pode falar de uma equalização? Vocês não sei se têm esta ideia. Quer dizer, eu já fiz essa experiência com os meus alunos. Há 200 países no mundo, onde é que está Portugal? Se a gente arranjar 4 grupos de países, onde é que está Portugal? Como assim? Em que, na hierarquia, organiza os países todos por nível de rendimento per capita. Sim, dos mais ricos para os mais pobres. Onde é que está Portugal? Há 4 grupos de 50. Está a meio do primeiro, desculpem. Portugal está entre o 27 e o 30º lugar. A gente não tem ideia. Quer dizer, nós somos privilegiados. De facto, Portugal é um dos países mais desiguais da Europa. Só temos a Bulgária e mais outro, e a Lituânia, se não me engano, que estão um pouco mais desiguais do que nós. E esta desigualdade tem-se agravado. E esta crise tem agravado a desigualdade. E com mais desigualdade, de facto, nós deixamos de sentir coletivamente a necessidade de fazer um esforço. O cada um por si tem limites. Não é? A gente sabe que tem limites. Portanto, é bom viver numa sociedade onde toda a gente pode confiar. Os últimos anos têm agravado essa situação. Quanto à questão que o senhor está a levantar, é assim, há muitos erros e não vale a pena estar a discutir coisas que foram erros. Ok? E há coisas que se podem explicar em função de uma certa ideia que depois verificou que não é verdadeira. E há muitas coisas nesse sentido. Agora, é bom não vermos só um lado da questão. Por isso é que eu quero pegar nisto. É assim, eu estava para trazer um livro que acho altamente recomendável. Foi feito pelo meu amigo e colega Augusto Mateus, para a Fundação Soares dos Santos. Há quem não goste, porque é do Pingo Doce, não foi com dinheiro do Pingo Doce. Mas o estudo que está feito é um estudo fundamental para a gente ter objetivamente o que é que aconteceu. E ver onde é que melhorámos. Quer dizer, Portugal passou do nível miserável em termos, por exemplo, de taxa de natalidade para ser o 6º país do mundo com a melhor taxa de natalidade infantil. Mortalidade infantil. Nós temos um sistema de saúde, todos os inquéritos às pessoas que estiveram gravemente doentes nos últimos anos mostram que as pessoas que responderam a esses inquéritos têm um grau de satisfação maior do que em muitos países europeus. Nós nunca sabemos essas coisas, nós desvalorizamos sempre isso. Portanto, a questão da União Europeia é, tivemos muitas coisas boas, aproveitámos muito bem uma certa altura e depois fomos na outra. É? E há muitas coisas em que a União Europeia está completamente em crise. Não é preciso dizer isso. Mas acho que esses indícios que nós temos de coisas boas que estão a acontecer podem realmente... Não, nós temos que fazer um golpe de rins enorme para inverter a tendência que vivemos nos últimos 10 anos. Isso é indiscutível. E há muita coisa para pôr a casa em ordem e, como sempre acontece, quando as coisas têm que ser feitas em muito pouco tempo e, por vezes, por gente muito incompetente, porque também temos muito disso, não é? Há muita coisa mal feita. Mas o que vier a resultar disto, as razões de ser disto, é para corrigir muitas coisas que eram completamente insustentáveis. Não vale a pena ter dúvidas sobre isso. Ninguém acredita que podemos deixar de ter austeridade durante os próximos 5 anos, por exemplo, não vamos poder ter. Há muitas coisas que são necessárias mudar e há muitas coisas em que nós, cada um de nós, no nosso dia-a-dia, vai ter que mudar também. Mas eles não estão a mudar o errado. Não, eles não. É assim, estão a chamar. Há uma coisa gravíssima neste momento, que é dar nomes a coisas para disfarçar aquilo que de facto se pretende. Dizer que se está a fazer forma de Estado quando se quer só roubar dinheiro é mentira. Chamar qualificação a despedir empresários públicos é escandaloso. E, portanto, temos uma lista enorme de situações deste tipo que não ajudam ninguém a confiar em coisa nenhuma. Agora, há muitas coisas dessas que são evitáveis. Quanto mais não seja, porque nós não temos dinheiro e estamos dependentes daquilo que as imposições que nos fizeram. Agora, dentro dessas imposições, as coisas podem ser mais bem feitas ou há austeridade inteligente e há austeridade estúpida. Não é? E, portanto, agora, que há decisões difíceis, qualquer governo tem que tomar decisões difíceis, não tem dúvidas nenhumas. Agora, há algumas que são particularmente escandalosas. E, sobretudo, a maneira como são apresentadas. Diga uma coisa, então, na sua perspectiva, o que seria uma solução? Solução? Há uma ou duas? Eu gostava Podia de ser, saber. não, mas Não, é que é isso, é que há acho que duas ou temos três um coisas. vazio Não, muito de... não há vazio, é assim. De soluções. O que é Do que ponto de vista- podemos fazer? Do ponto de vista económico, o que nos aconteceu foi, essencialmente, o seguinte. Criaram-se muitas facilidades para ganhar dinheiro sem que houvesse um esforço muito grande, nomeadamente para fazer aquilo que nós precisamos de fazer, que é vender, para comprar coisas ao exterior, nós temos que vender coisas ao exterior. Ora, a grande maioria das oportunidades de fazer dinheiro em Portugal foi
com obras públicas, com setores que estão protegidos da concorrência dos outros países e, portanto, os grandes grupos económicos em Portugal, com poucas exceções e poucos domínios, ganharam dinheiro nos supermercados, nos telemóveis, nas autoestradas, a fazer obras públicas, financiadas muitas vezes por empréstimos, que por sua vez agravaram o nosso déficit exterior, agravaram o déficit público. Portanto, isto é uma trajetória que acabou. Não pode continuar a ser assim. Portanto, a viragem para o exterior, aquilo que se fala, que é a necessidade de termos uma economia mais competitiva, de facto, nós sermos capazes de, para comprar aquilo que precisamos ao exterior. Nós nos últimos anos, tivemos sistematicamente déficits muito elevados, ou seja, a diferença entre o que compramos ao exterior e aquilo que vendemos, viu sempre uma diferença muito grande. O Estado, sistematicamente, gastou mais do que aquilo que... Eu estava para trazer os gráficos, mas depois achei que não valia a pena. Mas é impressionante. E quando outros países convergiram, quando outros países tentaram reduzir minimamente isto, Portugal já estava a agravar. Começámos a agravar. A crise fez com que todos os países, a partir falar do déficit da balança comercial. Sim. Dois déficits diferentes. Há um déficit da balança comercial, muitas vezes confunde-se. Uma coisa é o déficit da balança comercial, outra é o déficit das contas públicas. Sim. São duas coisas diferentes. Mas depois, e o setor bancário? O setor bancário. Em relação ao setor bancário, o que é que aconteceu? Também vai buscar dinheiro para fora. O setor bancário, até à altura do euro, não conseguia pedir dinheiro para lá fora. Tinha moeda própria e não era fácil. A partir do momento em que... O que é que aconteceu? A opinião foi de que o nosso país era tão seguro como a Alemanha. A prova disto é que, quando o Estado português precisava de emitir dívida, a taxa de juros cobrada era a mesma, com um pequeníssimo diferencial. A crise da Grécia mudou isto tudo. Depende de várias outras coisas. Quer dizer, a crise do Lehman Brothers mostrou que todo o sistema era muito menos fiável do que estava a dizer. E quando a Grécia, depois de ter alterado as contas não sei quanto tempo, veio dizer que não tinha dinheiro para pagar, e a Alemanha andou um mês a dizer que vamos lá ver se a gente paga, percebeu-se que a Europa não era aquilo que se pensava. Mas até aí, os bancos portugueses passaram a ter a facilidade de aceder a dinheiro exterior como se fossem bancos alemães. E encontraram uma boa oportunidade de ganhar dinheiro, porque os bancos ganham dinheiro como? Indo emprestar e emprestando. O diferencial é o que eles ganham. Portanto, os bancos que nunca ultrapassavam os 100% de empréstimo em relação aos depósitos que lá tinham, passaram a ir até aos 140% portanto, daquilo que eram os depósitos, com empréstimos do exterior, que depois emprestavam cá ganhando o diferencial. E, portanto, endividaram-se também eles. Mas isto é porque o sistema permitiu que isto acontecesse e ninguém evitou que isto acontecesse. Não foi mais as pessoas que queriam que isso acontecesse? Não são as pessoas, não. As pessoas... Não estou a dizer as pessoas, não estou a falar dos cidadãos. Quem está nessas instituições não continuam a lucrar, de certa maneira. São duas coisas diferentes. Digo a nível pessoal. Não, isto é um bocadinho mais complicado do que nível pessoal. É mais complicado. Eu estou a dizer mesmo encher a conta. Não, é assim. É que acho que há uma porcentagem grande das pessoas que têm a ideia de que, já agora gostava de perguntar, que têm a ideia de que durante todo este processo e ainda agora há gente a enriquecer com tudo isto que está a ser feito, ou seja, é o Robin dos Bosques a fazer o pino, não é? Está a deixar cair as moedas dos ricos. Há um aspecto acerca disto que ele está a dizer, que é, por exemplo, a ideia inicial, nós maximizamos a função de utilidade. E habitualmente, nós fazemos uma função de utilidade que é proporcional ao dinheiro que se ganha, basicamente. Mas a função de utilidade dos seres humanos não é isso. E a função de utilidade dos seres humanos faz com que, por exemplo, uma situação em que toda a gente ganha menos dinheiro, às vezes é muito agradável para quem está muito pouco, apesar de eles próprios também estarem a ganhar menos. Isto é, há pessoas que não se importam nada, toda a gente, incluindo os próprios, esteja numa situação económica pior, desde que o diferencial cresça. Porque nós não maximizamos o dinheiro, nós maximizamos o poder social que nós temos. E mesmo em Portugal, nós entramos numa altura em que certas pessoas sentiam-se muito mal pelo facto de que qualquer pindérico ia para a faculdade. Não era o que se passava antigamente. Qualquer pindérico tem o seu iPhone ou tem não sei o quê. E, de repente, nós estamos numa sociedade, outra vez, em que há uma estratificação muito maior. E isto, eu não estou a entrar em teorias se isto é planeado. Quer dizer, não tem que ser planeado. Tem simplesmente que ser uma situação que não é tão desconfortável como isso tudo para as pessoas que têm o poder de alterá-la. Portanto, nós vemos, quando há certas situações em que
em que é preciso magoar certos interesses. Faz-se o argumento de que há contratos que estão feitos e os contratos são sagrados e não podem ser quebrados. Enquanto que nós sabemos que outros contratos, como por exemplo o ordenado dos funcionários públicos, etc., são constantemente quebrados. Quer dizer, não há uma diferença nem sequer legal. E isso passou-se nos Estados Unidos, quer dizer, quando foi feito o bailout, os primeiros 800 bilhões, na altura ainda, o primeiro bailout, foi feito sem condições nenhumas. E depois meteu-se a questão dos bónus. E o Presidente disse, não, mas não podemos tocar nos bónus, isso é altamente imoral, sabendo que é altamente imoral, mas não podemos tocar nos bónus, porque são contratos. Quer dizer, mas sistematicamente, os contratos dos menos poderosos não são respeitados, e os contratos dos mais poderosos são sacrossantos. E quer dizer, e também aquela ideia, o livro de Stiglitz que estava a falar, quer dizer, é a própria tese dele também. Sim. A questão é que isto não é uma questão só económica. Porque a própria economia, quer dizer, tu se baseia no que é a função de utilidade, em probabilidades, não é? Na teoria de probabilidades, na teoria de decisão. A verdade é que não existe nenhum critério objetivo para definir uma função de utilidade. Há uma função, não é? Há uma noção. Nós temos que também. Não, o que é ter utilidade? É uma coisa técnica. A utilidade é o que é que eu quero ganhar. Não é? Porque eu faço contas às probabilidades das coisas, será que vai acontecer, será que não vai acontecer. Sim, mas sem entrar nisso que nós todos dizemos. Eu só queria dizer assim, eu acho que vamos ver, só para terminar, queria dizer duas coisas, que é a minha convicção sobre isso. Primeiro, há muita aldrabice, há muita gente a tirar partido, há muita gente a cavalgar a crise, a ganhar com a crise. Sempre houve, não vai deixar de haver, etc. Mas isso não explica a dificuldade e não explica a razão da crise. É um bocadinho mais complicado. Não, é muito mais complicado do que isso. E, portanto, eu, nesta matéria, prefiro tentar perceber a outra parte da questão, dando de barato, porque há muita gente a tirar sempre que pode, a aproveitar-se da situação. Não acredito que a crise seja... Quer dizer, há muita ganância, há muita maldade, há tudo isso. O que nós temos, portanto, a voltar ao Adam Smith, o que nós temos que garantir é que há sistemas capazes de controlarem em dimensões razoáveis essas situações. O ponto a que nós chegamos é que se acreditou que o mercado de emprego a si próprio tem uma dimensão importantíssima, que é a dimensão financeira, era suficiente e capaz de se autorregular. E isso a crise demonstrou que não era verdade. Mas também é que, por outro lado, aconteceu que ainda não se conseguiu encontrar uma alternativa a isso. Não se conseguiu encontrar uma alternativa no sentido em que é preciso que haja consensos de diversas maneiras para que isso seja possível. Estou para dar um exemplo. A taxa Tobin, que é cobrar um 0,05% sobre cada uma das transações financeiras que existem no mundo. E isso é muito importante porque nos últimos 30 anos as transações financeiras subiram assim, as transações comerciais subiram assim. Portanto, o que nós temos neste momento é que o volume de transações financeiras no mundo ultrapassa enormemente aquilo que as autoridades de cada país conseguem controlar. Os próprios Estados Unidos, aliás, estão confrontados com isso neste momento. E, portanto, a relação de poder entre o dinheiro e o poder socialmente organizado alterou-se de maneira brutal. E o que está em causa é saber como é que se tenta regular esta situação. E ninguém ainda conseguiu encontrar uma proposta suficientemente clara para isto. Eu discordo um bocado, porque é assim. Todo o sistema que foi montado no New Deal controlava bastante a situação. Ele foi demolido. O New Deal é outra história. O mundo era outro nessa altura.